Agora você vai aprender como que trabalha com essa novidade do PHP 8.4, Property Hooks. Eu tenho certeza que você já trabalhou ou trabalha com Setter e o Getter. Eu estou falando por mim, eu não gosto de trabalhar com Setter e o Getter. Não sei porquê, mas eu não gosto. Tá, mas o que tem a ver o Setter e o Getter com Property Hooks? Você já vai entender. Aqui no index, eu vou criar uma classe chamada user e vou criar uma propriedade privada, name. Agora, na hora que eu instancio o user, para eu poder acessar esse name com esse objeto, eu preciso do set e do get, do setter e do getter. Tá aqui. Agora eu venho e coloco setName, dump, getName. Claro que vai aparecer John Doe. Aqui na documentação do Property Hooks, eu traduzi essa partezinha aqui, porque essa partezinha explica bem o que é o Property Hooks. Em particular, os desenvolvedores frequentemente implementam métodos get e set em uma propriedade não porque eles são necessários, mas porque eles podem se tornar necessários em um futuro hipotético. E mudar de uma propriedade para um método naquele ponto se torna uma mudança de API. Aqui nesse caso, muitos desenvolvedores criam uma propriedade, daí eles falam o seguinte, bom, no futuro eu posso precisar alterar essa propriedade. Então ele cria um setter e um getter. Ao permitir que os padrões get e set mais comuns sejam anexados a propriedades diretamente, porque o property hook é como se eu estivesse anexando, é como se eu estivesse colocando para a propriedade, diretamente na propriedade, o setter e o getter. Tal comportamento pode ser adicionado a uma propriedade mais tarde sem uma mudança de API e sem o boilerplate extra de 2 métodos quase sem sentido para cada propriedade, só por precaução, entre aspas. Então, ao invés de eu criar o set e o get, que pode ocasionar uma mudança de API, por que não criar somente uma propriedade e utilizá-la? E anexar nessa propriedade, anexar aqui nessa propriedade o set e o get. Porque do jeito que os property hooks trabalham, quando eu falo property hooks, entenda o set e o get. Do jeito que eles trabalham, eu não preciso vir aqui e já trabalhar diretamente com eles. Eu não preciso anexar eles aqui. Eu posso criar a propriedade e no futuro, se eu precisar, eu anexo. Olha que legal. Como que eu faço? Como que eu crio esse anexo? Aqui ele dá um exemplo do get e set. O que eu quero é isso aqui. Get. Eu vou colocar esse name como público. Porque para trabalhar com Property Hooks, eu preciso colocar como público. Vamos supor que eu queira anexar nessa propriedade o get. Logo depois aqui do nome, eu abro e fecho chaves e coloco get. E abro e fecho chaves. E aqui dentro vai ser somente um return this name, que é a própria propriedade. Olha o que está acontecendo aqui, preste atenção. Eu estou anexando a essa propriedade name o getter. E o getter, eu estou retornando, aqui no getter, estou retornando a propriedade a qual ele está anexado. Olha que legal, olha que incrível que é isso aqui. Tá, mas agora e o set? Onde que ele está? Você não concorda que esse name ele é uma propriedade pública? E sendo uma propriedade pública, eu venho aqui e coloco name igual John Doe. E venho e coloco username. Agora, na hora que eu coloco um valor para essa propriedade name, eu não estou trabalhando com hook, porque eu não estou trabalhando com hook set aqui.
quando eu coloco um valor para a propriedade, se eu não estou trabalhando com o set nessa propriedade, então não estou trabalhando com o hook set. Então estou colocando valor para esse name, John Doe, e aqui estou resgatando. Agora, na hora que eu resgato essa propriedade e tenho get nessa propriedade, quer dizer que eu estou trabalhando com o hook get. Para mostrar para você que eu estou trabalhando, eu vou colocar str to upper. Colocar tudo com letras maiúsculas. Olha só. Se eu quiser trabalhar com set, deixa eu só colocar o set aqui antes. This name igual a value. Tá, mas o que é esse value? É o valor que eu estou passando aqui. Eu vou colocar o str to upper no set para mostrar que está executando ele. Agora, na hora que eu coloco um valor para uma propriedade e essa propriedade tem o set, tem o hook set, está executando o hook set. E na hora que eu executo o name, aqui, se tem o get na propriedade, está trabalhando com o hook get. Esse value aqui, eu posso deixar explícito aqui, set string value. Pronto. Então eu posso omitir isso aqui. Fala aí. É legal pra caramba, né? Vamos ver um outro exemplo que ele dá. Isso aqui eu acabei de mostrar para você. Vou copiar tudo isso. Vamos colocar aqui. No construtor, estou esperando o first e o last. Ambas são propriedades privadas e do tipo string. Agora eu tenho o full name, a propriedade full name. E estou anexando para essa propriedade o set. O valor que eu estou passando para ele. E agora esse valor, ele vai ser transformado em um array. Na hora que eu dou um explode no espaço entre o first e o last, é transformado em um array. E agora eu estou colocando para o first o índice 0 e para o last o índice 1. Então isso aqui ele cria um array. O índice 0 é colocado para o first, que é essa propriedade aqui do construtor, e o índice 1 para esse. E aqui embaixo ele está trabalhando com getFirst para poder pegar somente o first lá em cima. Agora eu vou instanciar o user, que eu já instanciei, e vou passar o John Doe full name vai ser igual John Doe. Agora vai ser o user getFirst. O que vai acontecer? Vai pegar, aqui é Jane, né? Achei que eu tinha colocado John, mas beleza. Vai aparecer Jane. Tá aqui. Mas vou falar para você que esse exemplo aqui não foi um exemplo tão legal, não. Foi um exemplo bem confuso. Ele só foi interessante para mostrar que eu posso acessar aqui dentro do set propriedades que eu coloco no construtor. Só para isso. Voltando, vamos ver outro exemplo que ele dá. Tá aqui, ó, o full name, onde ele trabalha com get e o set. De novo, trabalhando aqui com o first e o last. Agora estou anexando para a propriedade full name, estou anexando o get, o getter e também o setter. No set, mesma coisa do exemplo anterior, só que agora tem o get, onde eu posso chamar o full name, onde ele concatena o first com o last. Agora, ao invés de chamar o getFirst, eu coloco full name.
Aqui no construtor, ele está trabalhando com uma propriedade pública aqui e aqui. Então eu posso colocar first aqui, que nem ele está mostrando nesse exemplo. Está chamando o first lá embaixo. Vai aparecer somente Jane. Vamos para outro exemplo. Username. Agora, dentro do set, ele está trabalhando com uma lógica. Está um pouquinho mais complexo. Complexo no sentido de não está somente colocando um valor para a propriedade. Tem uma lógica envolvida. Então, vem aqui e coloco o username. O username vai ser Alexandre. Se o valor que eu estou passando para o username, só colocar aqui o username, se ele for maior do que 10, lança uma exceção. Vou colocar Alexandre e vários caracteres. Só para mostrar para você ele lançando a exceção. Tá aqui. Too long. Too long. Agora eu vou colocar menos de 10. Tem menos de 10, Alexandre, né? Acho que sim. Não apareceu nada, por quê? Porque aqui vai ser um dump username. E eu chamando o username aqui e não colocando, não anexando para a propriedade username o get, não colocando aqui o get, não está executando o get. Porque não tem o get. Não está trabalhando com o hook get. Agora sim, agora que eu coloquei o get, só vou colocar um dump get para mostrar para você que agora está executando o get. E venho e coloco return o first. Vamos ver. Já tem o first aqui, ó. Vou colocar tudo minúsculo. Só para mostrar que a primeira letra ele vai colocar como maiúsculo. Esse exemplo aqui é bem legal. Pode perceber que o name ele é do tipo Unicode String. E na hora de setar um valor para ele, eu tenho que colocar Unicode String, porque eu estou esperando Unicode String. Mas eu vou colocar que eu também estou esperando uma string. Agora, se o valor for uma instância do Unicode String, retorna o valor. Se não, instancia o Unicode String e passa para o construtor, o value. Eu vou criar essa classe só para não dar erro, class Unicode String, só para não dar problema. Agora venho e coloco user, tá certo, e vai ser name, igual, vai ser uma string normal, John Doe, e dou um dump aqui no name. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aqui, ó. Então, preste atenção, se o valor, se ele for uma instância do Unicode, retorna o próprio valor. Se não, retorna a instância do Unicode, passando para o construtor, o value. Então, como o valor é uma string normal, não é uma instância do Unicode, então está retornando a instância do Unicode com value. Está aqui, ó, a instância do Unicode com value. Anexei para essa propriedade name, anexei o set, onde a tipagem do name é Unicode String. Então, dentro aqui do set, para adicionar um valor para esse thisName que está esperando o tipo Unicode String, eu estou colocando aqui, ó, primeiro, tem que ter esse Unicode String, e agora eu posso colocar um outro tipo que eu estou esperando, no caso, string. Estou passando para o name. Ele vai retornar ou uma instância do Unicode String
ou uma instância do Unicode String. Daí ele vai bater certinho aqui com o que ele está esperando. Como assim vai retornar ou uma instância do Unicode String ou uma instância do Unicode String? Porque não interessa o que ele passar aqui, ó, sempre vai retornar uma instância do Unicode String. Se for uma string normal, ou seja, se não for uma instância do Unicode String, vai instanciar e vai retornar ele. Agora, se já for uma instância do Unicode String, retorna ele. Se eu colocar, por exemplo, agora, que o valor aqui, ó, é uma string. Você não concorda comigo que eu estou anexando o setter nessa propriedade? Então, se eu estou anexando o setter nessa propriedade, quer dizer que eu quero alterar essa propriedade, o valor dessa propriedade. E se eu coloco que o tipo tem que ser Unicode String, se eu passo aqui que eu estou esperando uma string, ele vai pensar o seguinte, bom, se eu estou anexando, se ele está anexando o setter, nessa propriedade que está esperando o Unicode String, e está passando uma string aqui, tem alguma coisa de errado. Porque se ele está trabalhando com setter, na propriedade, quer dizer que ele quer colocar algum valor nessa propriedade. E se eu falei que tem que ser desse tipo, e aqui o valor, porque você sabe que isso aqui, ó, é isso aqui. Então, se o valor que eu estou passando, que eu estou esperando, é simplesmente uma string, não vai bater com o que eu estou esperando aqui. Olha o erro. Olha o erro. O parâmetro set deve ser compatível com a propriedade. E não é compatível com a propriedade. O valor aqui que eu estou esperando não é compatível com o valor que eu estou esperando ser colocado nessa propriedade. E se eu colocar somente Unicode String? Argumento 1 deve ser do tipo Unicode String. E eu passei uma string para ele. Tá vendo aqui? Ó, passei uma string. Agora, se eu vier colocar new Unicode String e passo aqui o John Doe, agora ele funciona. Isso aqui você vai entender bem somente praticando, não adianta. Então, baixa o Herd, o Laravel Herd, que você instala o PHP 8.4 muito facilmente com ele e testa aí. Outro exemplo que ele dá. Propriedade pública, names com underline aqui, do tipo array, e names string. Agora ele está anexando o setter nessa propriedade. Só que ele está anexando o setter nessa propriedade, mas não está alterando o valor da própria propriedade. Pode perceber que aqui ele está chamando o underline names, que é esse aqui. E lembra que eu falei para você que aqui pode omitir isso aqui? Ele omitiu. Agora eu venho e coloco o C, names, John, Doe. Agora ele está dando um explode e guardando aqui no thisNames. Dá em dump C, underline names. Eu posso vir aqui e fazer uma lógica. Olha que legal. Se str, ou melhor, if not str contains, se não existe a vírgula na string, eu vou lançar uma exceção. Eu vou falar o seguinte: os nomes sendo colocados aqui têm que estar separados por vírgula. Eu vou tirar a vírgula. Olha que interessante. Eu anexei o set na propriedade e coloquei uma lógica aqui dentro. Porque é como se eu estivesse trabalhando com o setter normal. Mas só que eu estou
anexando esse set na propriedade. É incrível, é incrível. Eu posso trabalhar com o short get. O que é o short get? Quando eu estou simplesmente retornando uma coisa e não tem mais nenhuma lógica, eu posso fazer isso. Vamos ver. Eu vou colocar aqui class user. Vai ser public string full name. Vai ser set this full name igual a value. Aqui no get, return this full name. Então, de novo, eu estou anexando o set e o get, o setter e o getter na propriedade. Estou alterando aqui no set a propriedade e aqui no get eu estou retornando. Não sei por que eu fiz essa curva aqui. User igual new user. Como eu estou simplesmente retornando e não tenho mais nenhuma lógica aqui dentro do get, eu posso fazer o seguinte. Posso tirar isso e fazer isso. E no set a mesma coisa. Você não concorda comigo que quando eu trabalho com set, quando eu anexo o set em uma propriedade, eu quero alterar a própria propriedade? Se bem que no exemplo anterior eu alterei uma outra propriedade, mas 99% das vezes você vai alterar a própria propriedade. Então o que eu posso fazer? Eu posso omitir que eu estou colocando um valor para essa propriedade e fazer isso. Legal, né? Muito legal. E aqui ele fala implicit set parameter. É o que eu mostrei para você até agora. Eu posso omitir isso aqui ou não. E se eu omitir, o tipo está implícito, que vai ser exatamente esse aqui. Então no set, quando eu trabalho com o short set, eu posso também trabalhar com isso aqui, ó, com esse parâmetro. Então se o tipo daqui, ou melhor, se eu omitir isso, quer dizer que eu estou esperando o value, esse tipo aqui. Então está implícito que eu estou esperando que esse value seja o tipo da propriedade. Por quê? Porque na maioria esmagadora das vezes, você quer colocar um valor para a própria propriedade. No setter, você vai colocar um valor para a própria propriedade. E se você colocou que a propriedade tem que ter o tipo string, é que você pode omitir. Agora, tem um escopo. Todos os hooks, eles têm acesso ao this. Olha esse exemplo. Tem aqui o phone, onde ele está anexando o setter. E no setter, ele está chamando esse método. O método privado. Então, ele está chamando aqui dentro. No set, eu tenho acesso ao this. Então, no set e no get, eu tenho acesso ao this e, por consequência, eu tenho acesso a todas as propriedades e todos os métodos dentro dessa classe. Eu posso colocar esses property hooks em uma interface. Olha que legal. Deixa eu só subir e clicar em interfaces. Então, eu crio uma interface e coloco o property hook. No caso, o get. Aqui eu estou esperando o get, nesse o set e nesse os dois. Voltando aqui para o meu projeto.
Eu vou criar uma interface, vai ser interface user interface, onde esse full name public string, o full name, ele tem que ter o hook set e o hook get. Venho aqui e coloco implements user interface. Eu vou tirar essa implementação e vamos ver se ele vai reclamar. Claro que vai, né? Daqui, a classe user contém 2 métodos abstratos que não foram declarados tal. Porque você sabe que isso daqui, ó, o set e o get, são métodos dentro dessa propriedade. Esse é um hook e esse é um hook. O hook set e o hook get. Então, se eu estou falando que o full name tem que ter o set e o get, eu tenho que colocar. Agora, não vai mais reclamar. E se eu deixar somente o set? Reclama. Muito legal. Muito legal. Agora, eu recomendo muito que você instale o Laravel Herd, baixe a versão 8.4 e teste por você mesmo. Não adianta eu falar, não adianta eu mostrar, se você não testar, se você não colocar a mão na massa, se você não praticar. Então instale, baixe a versão 8.4 e teste aí. Espero que tenham gostado, valeu, um abraço e até a próxima.